Olá, queridas irmãs, olá, queridos irmãos, que a paz do Cristo seja conosco hoje e sempre. Dando prosseguimento ao nosso projeto Sementes de Luz, do nosso CEPAC, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse capítulo é bem interessante porque vai nos falar um pouquinho sobre a questão dos falsos profetas do mundo físico, do nosso mundo em que nós vivemos, e um pouquinho sobre os falsos profetas do plano espiritual. Nós sabemos que esses falsos profetas, eles estão por aí, não só no Espiritismo, mas em todas as religiões. Nós vemos falsos profetas no catolicismo, no budismo, no islamismo, protestantismo e no Espiritismo também, Eles existiram e existem até hoje, estão por aí pregando falsas teorias, pregando falsos ensinamentos para todos nós. E Jesus já nos alertava, já nos ensinava isso no seu grande ensinamento que deixou para nós lá no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 7, já o sermão já vai chegando para o final, e Jesus nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Os seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se cachos de uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Então nós já percebemos aqui a preocupação de Jesus em nos alertar sobre essa questão dos falsos profetas. O Espiritismo ainda nos traz os falsos profetas do mundo espiritual. São profecias, são espíritos que vêm para brincar conosco, muitas vezes espíritos zombeteiros, que vêm para brincar conosco, trazendo psicografias, trazendo informações do plano espiritual de forma não tão séria assim. Também tem os espíritos que não gostam tanto da gente, algum desafeto nosso de vidas passadas, que ainda não conseguiu aceitar porventura alguma coisa ruim que nós fizemos com ele nas vidas passadas, ou até mesmo nessa vida, e ele já desencarnou, e ele vem ali para tentar fazer mal para a gente, para tentar se vingar do que nós porventura possamos ter feito a ele em algum momento da nossa existência. E aí então esse capítulo 21 traz para nós alguns itens falando: não criais em todos os espíritos. E realmente nós não podemos crer em qualquer espírito que chegue até nós. Muitas vezes o nosso ego, a nossa vaidade nos deixa envaidecidos porque recebemos informações do mundo espiritual. E João, já lá na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, já nos alertava também sobre isso, que fala: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A gente sabe que todos os espíritos são de Deus, mas João, naquela época, para passar a informação do modo que o pessoal entendesse, do modo que nós entendêssemos àquela época, não tínhamos o espiritismo naqueles tempos.
ainda. Então fala que experimentais se todos os espíritos são de Deus, né? Se todos os espíritos são bons, se todas as informações que chegam até nós do plano espiritual são de espíritos bons, espíritos elevados, espíritos superiores. Essa que é a preocupação de João. Então, como que nós vamos perceber se essa informação que vem do plano espiritual para nós é uma informação séria, se o que o Espírito está falando para nós é bom, né? Não é nada que vá nos prejudicar, né? É sempre nós utilizarmos o crivo da razão, né? O Espiritismo vem aí para nos mostrar isso, que é a fé raciocinada. Então nós temos que sempre colocar a razão em primeiro lugar. Aquela mensagem que o Espírito está nos trazendo, ela tem algum interesse por trás, ela prejudica alguém, ela nos leva a fazer alguma coisa que nós não gostaríamos, ela é cheia de envaidecimento, o Espírito se apresenta como sendo um espírito de luz muito superior. Esse Espírito que está falando comigo é Jesus, é Maria, é Francisco de Assis. Geralmente esses espíritos chegam com esse nome de espíritos famosos para tentar nos convencer, né? Então nós sempre colocarmos a razão em primeiro lugar, pensarmos se essas informações que estão chegando até nós é realmente séria, são de espíritos realmente sérios. Se for de espíritos sérios, são mensagens que sempre trazem informações importantes, agregam alguma coisa, são ensinamentos que vão nos ajudar ou vão ajudar ao próximo a nos melhorarmos, a nos tornarmos pessoas melhores, vão nos ajudarmos a sairmos de alguma dificuldade que porventura nós possamos estar passando. Então a gente sempre prestar atenção sobre essa questão, para que não tenhamos problemas com isso. E sobre os profetas do mundo físico mesmo, do nosso plano em que vivemos aqui, a gente sempre pensar se tem algum interesse no que ele está falando, no que ele está nos trazendo, né? Se tiver algum interesse de cunho financeiro, de cunho comercial, de cunho pessoal, com certeza não é um profeta sério, né? E aí nós voltamos a Mateus também, Jesus nos dizendo, mas aí já lá no capítulo 10, no versículo 7, que ele fala indo, né? Ele envia os discípulos para irem pregar a boa nova, né? E ele fala indo, proclamai dizendo, está próximo o reino dos céus. E aí ele fala, curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. E aí ele fala bem para a gente entender essa questão aí do interesse, né? De graça recebestes, de graça dai, né? Então a gente sempre pensar nessa questão aí quando nos aparecerem os profetas. Se tiver algum interesse, se vem pedindo dinheiro, se vem pedindo alguma promoção, se vem falando para que compre algum livro, para que, se você vai receber a sua graça só se você fizer algo em troca, então a gente tem que ficar com o pé atrás sobre esse profeta aí, porque com certeza não será um profeta tão sério assim, porque nós recebemos de graça esse dom de Deus, né? O dom de ajudar ao próximo. Então de graça também nós temos que dar esse dom para as outras pessoas, para os nossos irmãos. Tá bom, pessoal? É isso que nós tínhamos para falar hoje, e desejo a todos que a paz do Cristo fique com cada um de vocês, hoje e por todo sempre. Que assim seja.